Então, pessoal, quais são as fases envolvidas no processamento dos produtos industrializados? A gente diz que a primeira fase é a fase de beneficiamento. Essa fase de beneficiamento, ela pode inclusive dar o início no local da colheita, tá certo? Como é o caso do cacau e do café, aonde o cacau ele é retirado da casca e é feita a etapa da fermentação lá na fazenda. O café também, essa fase de beneficiamento, ele é feito geralmente todo na fazenda, onde é feita a secagem, a separação dos grãos. Esse beneficiamento, então, ele é da primeira etapa, que vai ser ou a primeira etapa quando chega na indústria ou realizada antes de chegar na indústria. Ela consiste na limpeza da matéria-prima para separar as partes comestíveis das partes não comestíveis. Muitas vezes essa separação ela pode envolver etapas que têm ímãs para retirar, inclusive metais, né? Pregos, parafusos, porcas, e muitas vezes ele pode ter também jogar ar, a ventilação para remover partes mais leves, e tem até separações por cor, que usam fotossensores, onde verifica se a cor do produto está adequada. Se não tiver, ele é descartado ou por um jato de ar ou por abertura de uma compotinha, e aquele item, aquela unidade que não está de acordo com a cor, ela é separada. A higienização também pode fazer parte dessa etapa, onde se utiliza a lavagem com água, muitas vezes a lavagem com já adição de um agente sanitizante, de um cloro, que é o agente sanitizante mais usado na higienização dos produtos de alimentos. Depois a gente tem a fase da elaboração. Essa fase da elaboração é o coração, digamos assim, do produto alimentício. Por quê? Porque você já separou, você já descascou, muitas vezes naquele beneficiamento que a gente falou, o produto ele já vai ser descascado, né? No caso do trigo, do arroz, ele já passa por essa etapa de eliminação daquelas partes que não são comestíveis. Ele já passa pela parte de preparo da matéria-prima para o processamento, para a elaboração em si. Então, nessa fase da elaboração, é onde a gente vai ter as etapas de produção, que vão ser processos, né, muitas vezes de mistura, de batimento, de cocção, e eles que vão determinar as características do produto, tá certo? Nessa fase da elaboração, como eu disse anteriormente para vocês, nós temos a tendência hoje de tentar o aproveitamento integral da matéria-prima. Então, se eu vou aproveitar o trigo, se eu vou aproveitar o arroz integral, eu não vou ter muitos resíduos. Mas se eu não vou aproveitar, eu vou ter aqueles farelos, eu vou ter aquelas cascas como resíduos do processo do beneficiamento. E esses subprodutos, eles podem ser incluídos no processamento de outros itens. Por exemplo, se eu vou fazer um arroz branco, então no beneficiamento eu removo a casca e removo o farelo. Esse farelo, ele pode ser um ingrediente para uma massa de pão integral, para uma massa de um arroz, de um mingau de arroz integral. Então, esse subproduto, não necessariamente ele vai ser descartado, né? Ele pode ser incorporado para a produção de um outro alimento. Quais são os processos, então, utilizados nessa fase de elaboração? A gente pode ter tanto processos físicos, que dizem mais respeito à redução de tamanho, dizem mais respeito
a padronização do produto. Então, moagem, trituração, esmagamento, aplicação de calor, tanto para colocar calor como para retirar o calor, e as misturas. A gente tem também os processos químicos, que podem ser constituídos da extração, podem ser acidificação. Então, quando você vai fazer um queijo, você muitas vezes acidifica o leite para fazer o queijo. A extração a gente observa para óleos vegetais, empregos de aditivos, a própria salga, que é nada mais, nada menos do que a adição do sal. A gente tem também processos físico-químicos, que são a refinação, a hidrolisação, quando a gente faz a quebra, por exemplo, para a obtenção do açúcar invertido, eu preciso fazer a hidrólise da sacarose. Então, eu faço a acidificação da solução de açúcar, que é um processo químico, e a hidrólise vai acontecer com o calor. A dissolução, emulsificação, processo de produção de caramelo, onde a gente utiliza o açúcar também com temperaturas elevadas, é feita a caramelização ou a cristalização. E como processos biológicos, nós temos a fermentação, a maturação de frutas, a ação de enzimas que podem ser adicionadas ou que acontecem na natureza. Em seguida, a gente tem a fase de preservação ou de conservação, que é a fase onde vai garantir o aumento da vida útil do nosso produto. Essa fase, em alguns produtos, ela pode acontecer junto da fase de preparo e de elaboração do alimento. Então, por exemplo, quando eu tenho uma geleia de frutas, na própria cocção da geleia, eu já estou introduzindo esse processo de preservação. Por quê? Porque eu já estou eliminando micro-organismos presentes ali pelaquela cocção. E essa fase, ela visa eliminar os interferentes que poderiam prejudicar a conservação do meu produto. Geralmente, quais são esses interferentes? A gente tem, principalmente ligados à deterioração do produto, uma flora microbiana, tá certo? Essa flora, ela pode ser tanto formada por micro-organismos que só iam destruir, deteriorar o meu alimento, mas também por micro-organismos patogênicos. E a gente tem a eliminação de enzimas que poderiam causar alterações indesejáveis no meu alimento. Então, esses dois fatores que poderiam reduzir a vida útil do nosso alimento, eles tendem a ser diminuídos ou até mesmo eliminados nos processos de conservação. Feito a elaboração e o método de conservação aplicado, esse produto ele vai precisar ser armazenado para o consumo, para a distribuição, ele vai precisar ser transportado. Então, esse armazenamento ele vai depender de como é o meu produto, das características próprias do meu produto. Então, ele vai ser armazenado, vai ser transportado em temperatura ambiente ou ele precisa de refrigeração ou de congelamento? Tem alguma interferência da umidade do meu ambiente? Qual é a composição do ar? A embalagem está intacta? Está perfeita? O meu produto, ele pode absorver odores? Ele pode absorver cheiros, sabores estranhos do ambiente? Ele está suscetível à ação de predadores? Então, quando eu tenho o meu alimento armazenado, eu preciso olhar para o meu alimento e ver quais são os fatores que podem impactar nessa deterioração do alimento durante o armazenamento. Tentar eliminar esses fatores. Então, em resumo, quais são as fases do processamento? O beneficiamento, que seria o preparo para a fase da elaboração, a fase de preservação, que muitas vezes pode acontecer junto
da fase de elaboração ou na sequência, e depois o armazenamento. Como o meu alimento precisa ser armazenado, quais são as melhores condições que vão garantir um maior tempo de vida útil para ele. E falando então de alterações no meu alimento, o alimento ele está sujeito a diversos tipos de alteração, né? E essas alterações, elas nos preocupam as que vão prejudicar a nossa matéria-prima ou prejudicar o nosso alimento já pronto. Então, aqui alguns exemplos, né? Fungos no morango, insetos que fizeram furinhos nos grãos, e esses insetos muitas vezes eles podem inclusive veicular micro-organismos. Uma embalagem que está amassada pode ter um impacto negativo na característica, qualidade do nosso alimento. Então, todas as alterações que podem, né, destruir características do meu alimento, elas devem ser evitadas, tá certo? Tanto do ponto de vista químico, quanto do ponto de vista microbiológico, como do ponto de vista de aspecto do meu produto. E essas mudanças, quando elas são indesejáveis, elas podem tornar, na maior parte das vezes, o alimento inadequado para a ingestão. Se não inadequado, pode reduzir significativamente a vida de prateleira desse alimento. Com esses fatores que alteram os alimentos, a gente costuma separar em dois grandes grupos: os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Então, eu costumo dizer, os fatores intrínsecos são os fatores internos do meu alimento e os fatores extrínsecos são os fatores externos que impactam no meu alimento. Como fatores intrínsecos, que é aqueles que estão dentro do meu alimento, internos ao meu alimento, a gente tem atividade de água, a gente tem potencial de oxirredução, a gente tem o pH, composição química, a estrutura biológica, o antagonismo microbiano e a origem desse meu alimento. Todos esses fatores, eles podem então participar da alteração dos meus produtos e com isso eu posso tentar mudá-los para que o meu alimento tenha o maior tempo de vida útil com as características desejadas. Dois exemplos aqui então, com relação à atividade de água, né, que é a água livre do meu alimento. Vocês veem isso em bromatologia. É conhecido já a microbiologia, né, a disciplina da microbiologia, ela já informa pra gente que, em geral, os bolores, eles são menos exigentes com relação à atividade de água do que as leveduras e do que as bactérias. Ou seja, em geral, as bactérias para se desenvolverem no alimento, elas precisam de uma atividade de água de 0,91. Já as leveduras de 0,88 e os bolores 0,8. Então, as bactérias, elas não necessariamente vão se desenvolver no lugar onde o bolor e a levedura se desenvolvem, mas o bolor e a levedura podem se desenvolver no lugar onde a bactéria se desenvolve. E com relação ao pH, nós também temos o pH ótimo, uma faixa de pH ótima para as bactérias, bolores e leveduras. Então, a maior parte das bactérias, bolores e leveduras se desenvolvem bem nessa faixa de pH, tá certo? A gente tem um pH máximo e um pH mínimo onde os micro-organismos podem se desenvolver. E com relação ao pH, a gente tem um pH que é muito importante, que é o pH de 4,5. Por quê? Porque nesse pH abaixo de 4,5, o Clostridium botulinum não se desenvolve. Acima de 4,5, o Clostridium botulinum pode se desenvolver. Então, o pH 4,5 no alimento, ele é um marcador muito importante. Por quê? Porque é conhecido que se o meu alimento tem um pH abaixo de 4,5, então eu não preciso ter a preocupação do desenvolvimento do Clostridium botulinum nesse tipo de alimento.
Como fatores extrínsecos, externos ao meu alimento. Então, eu tenho a temperatura, a gente sabe que quanto menor a temperatura, menor é o desenvolvimento de micro-organismos, menor é a ação das enzimas e das reações não enzimáticas no alimento. Então, esse controle da temperatura, ele é essencial para a conservação do alimento. Quando a gente fala em umidade relativa, eu não estou falando da umidade do meu alimento, e sim da umidade do ambiente. Então, a umidade relativa é a umidade do ambiente. Com relação à umidade, cada tipo de alimento também tem a sua umidade ótima para conservação. Em geral, a gente fala que um alimento em umidades relativas muito elevadas, ele favorece o crescimento de fungos e leveduras e bactérias, mas em ambientes com umidade relativa muito baixa, esse alimento ele pode até se desidratar. Se a gente estiver falando, por exemplo, de alimentos in natura, frutas, verduras e legumes. Em ambientes com umidade relativa muito baixa, esse alimento ele vai desidratar, ele vai ficar enrugado, ele vai perder, então, características sensoriais. A luz também é um fator extrínseco. A luz ela é um pró-oxidante, então ela favorece muitas vezes a oxidação, né, reações de oxidação. A gente tem a composição da atmosfera. Já dei um exemplo na primeira parte da aula, aquelas almofadinhas de produtos minimamente processados que a gente encontra em supermercados, com saladas, né, os vegetais já lavados, prontos para salada, algumas frutas. Essa atmosfera que está ali dentro daquela almofada, ela é uma atmosfera modificada, ou é uma atmosfera controlada para quê? Para que eu consiga aumentar a vida útil do meu material. E a ação de insetos, que podem provocar não só um dano físico, né, roendo, botando ovos, fazendo furinhos, mas como podem ser também veiculadores de micro-organismos que vão agir degradando então o meu alimento. Existe a teoria dos obstáculos, que foi uma teoria baseada justamente na relação dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Por quê? Porque se eu pegar apenas um daqueles parâmetros, ou só a atividade de água, ou só a pH, ou só a temperatura do processamento, eu teria muitas vezes que dar um processo muito agressivo no meu alimento. E com esse processo, eu teria alterações indesejáveis da composição nutricional, poderia ter impactos indesejáveis na estrutura do meu alimento. Então, a teoria dos obstáculos, ela diz o seguinte: quando você tem o processamento de um alimento, você pode usar em várias etapas do processo vários obstáculos que vão limitar o crescimento de algum tipo de micro-organismos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu primeiro obstáculo, o pH. O pH pode deixar para trás já alguns micro-organismos, mas outros vão passar. Se eu coloco um outro obstáculo, eu reduzo um pouquinho de atividade de água. Com essa redução, alguns micro-organismos vão ser capazes de se desenvolver e outros não. Lembra da tabelinha lá atrás? As bactérias são mais exigentes, então pode ser que a bactéria não consiga, mas os fungos e as leveduras consigam. Aí eu posso usar conservantes, posso usar temperatura, posso usar embalagem. À medida que nós vamos agregando vários fatores que juntos preservam o meu alimento durante o meu processamento, eu consigo então, com a aplicação de vários fatores, dar uma vida útil ao meu alimento que eu teria que dar, se eu fosse aplicar um único tratamento, de uma forma muito agressiva, muito brusca, que iria alterar desnecessariamente o meu alimento. Então, essa é a teoria dos obstáculos, onde eu vou usar durante todo o meu processo vários fatores que, combinados, vão garantir a preservação, a vida útil necessária, a preservação mais completa do meu alimento.
Em quais etapas essas alterações podem ocorrer? Podem ocorrer em diversas etapas. Então, se eu já tiver, durante a minha colheita, na minha matéria-prima, já tiver etapas que vão prejudicar o meu alimento, isso já vai alterar negativamente o meu produto. Então, quais seriam algumas falhas na obtenção da matéria-prima ou na colheita? O estado de maturação, o peso, o tamanho e a aparência da matéria-prima. Quando você vai colher, então, uma fruta, por exemplo, a mexerica, né? Quando você tira o pedúnculo da mexerica, o cabinho da mexerica, você já está abrindo ali um canal, uma abertura para contaminação, para micro-organismos entrarem, de repente, insetos entrarem por ali. Então, esse cuidado na retirada, né, na colheita, por exemplo, do pedúnculo, das frutas, como você vai retirar, você vai colher os vegetais tentando um menor dano mecânico, então não bater esse vegetal nas caixas ou não bater entre eles de forma que as frutas possam ser amassadas, né? E também operações de segurança. Uma ordenha mal feita, quando você não tem as condições de higiene necessárias para a ordenha, quando você faz a pesca e deixa o arpão muito tempo no pescado, já vai danificando a sua matéria-prima e, consequentemente, o seu produto final. Pode ocorrer também alteração na fase de processamento. Então, se você faz, por exemplo, cortes muito espessos, isso vai prejudicar na sua cocção. Por quê? Porque você vai ter partes do seu produto que não vão estar devidamente cozidos. A gente pode também ter cortes, por exemplo, de batata. Eu vou fazer uma batata frita, eu preciso ter uma homogeneidade, porque senão algumas batatinhas vão ficar muito fritas, vão queimar até, e outras não. A gente tem que ter uma temperatura propícia para o desenvolvimento do alimento de forma adequada. Então, se o meu processamento eu tenho que manter uma determinada temperatura por determinado tempo, se eu não mantenho essa temperatura ou eu não mantenho o tempo necessário, eu posso ter problemas. A proporcionalidade dos ingredientes, né? A quantidade que eu preciso colocar dos ingredientes. Então, se eu vou fazer um queijo, quanto de coalho eu vou colocar para 100 litros de leite? Qual é a proporção? Quando eu vou fazer uma manteiga, qual é a concentração de sal para 1 quilo ou para 100 quilos de manteiga? Então, essa proporcionalidade de fermento para a fabricação de pães, quanto de fermento eu coloco por quilo de massa, quanto de açúcar eu coloco numa geleia por quilo de fruta. Todas essas proporcionalidades, elas são muito importantes. E a combinação, né, dos processos, a combinação adequada. Então, eu preciso ver se a minha matéria-prima é perecível, ela não pode ser mantida em temperatura ambiente, ela precisa ser mantida em refrigeração. O meu produto, ele é salgado, é um bacalhau, é uma carne seca, esse produto, ele precisa ou estar embalado a vácuo, ou ele precisa ter uma circulação de ar para que não haja crescimento, por exemplo, de micro-organismos que são tolerantes ao sal, que são tolerantes a baixas concentrações de oxigênio. Se eu vou congelar frutas, se eu vou congelar verduras, eu preciso lembrar que as enzimas que são responsáveis pelo escurecimento, pelo amolecimento desse meu material, após o congelamento vão continuar agindo. E aí, uma etapa importante é o branqueamento antes do congelamento. Outra etapa que pode também ocorrer alterações é na etapa da minha embalagem. Eu preciso conhecer as características do meu produto para definir qual é o tipo de embalagem
que o meu alimento vai ser mantido. Não adianta eu tomar todo o cuidado na colheita, no processamento, se eu não escolho o material de embalagem adequado. Então, se eu quero manter o meu biscoito, a minha bolacha crocante, sequinho, eu não posso colocar um material de embalagem que deixe passar a umidade, deixe passar oxigênio. Então, a escolha da minha embalagem pode ter um impacto negativo no meu alimento, mesmo que eu tenha feito todas as etapas anteriores adequadas. Outra coisa é a qualidade em que essa embalagem se apresenta, né? Se eu tenho um problema de rompimento, se eu tenho um amassamento, se as minhas tampas não estão com uma vedação adequada, tudo isso vai prejudicar a conservação do meu alimento. Em geral, alimentos ricos em gorduras, eles não devem ser embalados em embalagens transparentes. A própria cerveja, né? A gente vê que a cor da garrafa da cerveja é uma cor mais amarronzada, para impedir um pouco a passagem de luz, porque a luz ela favorece algumas reações que não são boas para a minha cerveja, que não são boas para os meus produtos. Então, vamos lembrar quais são os tipos de alteração que o nosso alimento ele pode sofrer. Eu posso ter alterações microbiológicas provocadas então por micro-organismos, né? Essas alterações, elas podem tanto fazer um dano pequeno, como impossibilitar o consumo do meu alimento. E essas alterações, elas vão acontecer por desenvolvimento dos micro-organismos. Lembrando lá que as bactérias são mais exigentes com relação à atividade de água e a um pH mais elevado do que os fungos e bolores. E a gente tem alguns problemas, né, clássicos, como a toxina botulínica, os produtos vegetais, como a aflatoxina, que é uma micotoxina, que também a aflatoxina, ela é termorresistente, então não adianta eu tentar fazer um tratamento térmico para eliminar essa aflatoxina, que ela não será eliminada, ela continuará no alimento. O amendoim, que tem muito problema com a aflatoxina, e mesmo depois que se torra o amendoim, ela permanece no produto. A gente pode ter provocar alterações sensoriais, né, os micro-organismos. Então, quando a gente tem um leite que coalha, por exemplo, pelo efeito da acidificação do meio, né, do leite, produzido por bactérias, em geral bactérias láticas, elas produzem um ácido lático, esse ácido lático vai desestabilizar a caseína e vai coalhar o leite. Então o leite vai mudar completamente a aparência dele. A gente tem as toxinas, né, a aflatoxina, a toxina botulínica, e a gente pode lembrar que quanto maior a quantidade do micro-organismo presente, mais intensa será a alteração que ela vai provocar no meu alimento. E vai depender, então, do tipo e da quantidade dos micro-organismos presentes. Mas a gente tem alterações microbiológicas que são muito positivas para a indústria de alimento. Então, muitos processos de fermentação de alimentos são oriundos da ação dos micro-organismos na minha matéria-prima. Então, eu tenho o meu suco de uva e eu posso produzir o vinho, eu tenho o meu leite, eu posso produzir o iogurte, eu posso produzir o queijo, eu tenho a soja, eu posso produzir o tofu, posso produzir o molho shoyu. Então, todos esses produtos são pela ação dos micro-organismos na minha matéria-prima. Hoje em dia, a biotecnologia tem também promovido a produção de muitos tipos de aminoácidos, muitos tipos de vitaminas e de antibióticos.
Então, a gente tem a penicilina, é produzida, né, por um fungo. A gente tem algumas vitaminas também produzidas por micro-organismos. A gente tem a própria indústria de aditivos, muitas vezes utiliza a fermentação, reações não, ação de micro-organismos sobre um determinado substrato para a produção, por exemplo, da goma xantana, que é um aditivo. A gente tem também algumas enzimas que são de uso de aplicação industrial, que são provenientes de micro-organismos, e indicadores do estado higiênico sanitário de diversos tipos de alimentos. Isso vocês acabam vendo, acho que melhor em higiene. Com relação às alterações enzimáticas, né? As enzimas que estão no próprio alimento ou que são produzidas, às vezes, por micro-organismos que estão nesse alimento, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, eu posso dizer que elas são positivas quando se trata, por exemplo, do escurecimento enzimático que acontece no chá, no café e no próprio chocolate. A gente tem outra alteração que é na maturação de carne para acabar com o rigor mortis, né? Porque quando o animal é abatido, você tem a contração da actina e da miosina, e aí existem algumas enzimas endógenas que vão agir ali e que vão quebrar essa estrutura, fazendo com que a carne fique mais macia, o que a gente chama da maturação. Ou a gente pode usar enzimas externas, como a enzima do mamão, como a enzima do abacaxi, a bromelina, a papaina, a fucsina, que são usadas, podem ser usadas na maturação de carne. E também na maturação de frutas, né? As frutas, algumas podem ser colhidas verdes e vão maturar, vão chegar no ponto de maturação, e há alguns queijos que precisam também de um tempo para desenvolver ali características de flavor, de sabor ou de odor mais específicos. Ainda falando da ação de enzimas benéficas, nós temos a clarificação de várias bebidas onde são usadas enzimas, né? A gente tem também a ação de enzimas para diminuir a viscosidade, por exemplo, de sucos, para que não impeça para que impeça que esse suco vire um gel, né? Não impeça que você possa manter o estado líquido do seu alimento. As massas de panificação muitas vezes podem ter a ação de enzimas para corrigir determinado problema que ela tenha ou favorecer algum processo que se deseje. A produção de cerveja. As enzimas elas podem ser indicadores de processo como o leite. Então nós temos a enzima peroxidase, a fosfatase alcalina no leite, que ela se destrói em determinada temperatura. Então você consegue observar se o leite teve a pasteurização na temperatura certa. Por quê? Porque se atingiu a determinada temperatura, iria destruir a enzima. Se a enzima está presente, é porque não se atingiu determinada temperatura. E a gente tem também o uso de enzima para desenvolvimento de sabores e aromas agradáveis. Um exemplo que utiliza muito a ação de enzima e a ação microbiológica junto é a fermentação do cacau para a fabricação do chocolate. Se você não promover a fermentação do grão de cacau antes da secagem da torrefação, você não vai obter no produto final chocolate os precursores de sabor e de aroma que se formam durante o processo da fermentação. E na fermentação do cacau, a gente tem tanto a ação dos micro-organismos como a ação das enzimas. Temos também alterações químicas não enzimáticas, que não dependem da ação das enzimas. As principais que acontecem no alimento, a caramelização, a reação de Maillard, que é a junção do aminoácido livre com açúcar redutor, acelerada pela temperatura,
e a degradação ou oxidação do ácido ascórbico. Mas elas têm alguns momentos em que elas são desejadas também. Elas são desejadas quando você quer que tenha o escurecimento da crosta do pão, então a reação de Maillard ali acontecendo. Nas carnes, as carnes elas são vermelhas, quando a gente assa, quando a gente aquece essa carne, ela fica amarronzada, reação de Maillard. Na cerveja preta, que você tem o uso do caramelo e a torrefação também do malte, o doce de leite, a gente tem caramelização e a gente tem reação de Maillard acontecendo junto, torrefação de café e do cacau, os produtos assados de modo geral. Mas elas são indesejáveis em suco concentrado. Eu não quero, por exemplo, um suco de laranja, um suco de abacaxi, que deveria ser clarinho com uma cor amarronzada. No leite em pó, eu não quero pegar também um leite em pó e ele tá com cor de caramelo. Hidrolisados proteicos de forma geral, concentrados proteicos como whey protein, como concentrados de clara de ovo, né, o ovo em pó, e as frutas secas desidratadas, tá certo? Que pode também acontecer, além do escurecimento enzimático, a gente pode ter ao longo do tempo acontecendo a reação de Maillard aqui também. Então, as alterações químicas não enzimáticas, elas ocorrem por um conjunto de situações, né? Dependendo da reação, eu preciso ter um conjunto de situações. Mas elas envolvem, em geral, a temperatura, o tempo, a umidade, o pH do meio e a presença daqueles nutrientes que vão participar ou não. Já falei aqui, né, das reações não enzimáticas. Faltou falar da rancificação, que ocorre geralmente em produtos com alto teor de gordura. Principalmente, né, se eu tenho ácidos graxos insaturados. Temos também algumas alterações físicas. Essas alterações físicas, elas podem acontecer por alteração da temperatura, né? Se eu tenho um produto, um sorvete, se eu tenho um mousse, e durante o transporte, o armazenamento, essa temperatura, ela aumenta, eu vou liquefazer esse meu sorvete, esse meu mousse, e eu posso até retornar para a temperatura ideal depois, mas a estrutura, a aeração desse meu sorvete, desse meu produto, ele vai estar prejudicado. A gente pode observar também algumas alterações promovidas pela ação da luz, né? A luz, ela é um catalisador para alguns tipos de oxidação. Elas podem promover alterações no sabor, alteração da cor, tornando aquele produto, então, com sabor desagradável. É o caso que a gente pode observar no leite e nas cervejas, né? As garrafas de cerveja, e a gente falou, e as embalagens de leite também, elas sempre impedem a passagem da luz. E a gente pode ter alterações também por agentes externos, né? Como insetos, roedores, ovos de larvas, parasitas, que além de provocar o dano, furar, se multiplicar ali dentro, vão muitas vezes levar junto micro-organismos, podem reduzir o valor nutricional do alimento, porque ele está consumindo aquele alimento, né? Não vai deixar para o consumidor final, mas eles podem ser indicadores também, muitas vezes, de má condição de higiene, tá certo? Então é importante a gente observar isso. Vão muitas vezes alterar, né, odor e sabor, podem contaminar com as próprias larvas e levar a outros micro-organismos, e são alterações bastante indesejadas que nunca devem acontecer. Ainda dessas ações, né, a gente pode ter um aumento de viscosidade de certos produtos, a contaminação microbiológica que eu já falei, e a redução
na qualidade e na quantidade de proteína, porque o ser que estiver crescendo ali, ele vai estar consumindo parte dos seus nutrientes. Então, pessoal, um resuminho aqui para a gente finalizar essa nossa introdução. As principais alterações que o microorganismo, não, gente, que o alimento pode sofrer por ação dos microorganismos, por ação das enzimas do próprio alimento ou enzimas externas, alterações químicas, físicas e pragas, insetos e roedores. A gente falou dessas alterações em separado, mas normalmente acontece tudo junto e misturado, né? Então, no mesmo alimento, eu posso ter todas essas reações, 2 delas, 3 delas acontecendo, tá certo? Pessoal, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para vocês entenderem melhor esse mundo, né, da tecnologia de alimento, dos processos, das interações que vão acontecer, e nos veremos semanalmente ao longo desse semestre. Um grande beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se, qualquer coisa podem me escrever, tá bom? Um grande abraço, até mais!